Segundo a parametrização standard, que se obtém quando revolucionamos curvas, por exemplo, portanto, o primeiro exemplo vai ser de uma curva C parametrizada, portanto, isto se estivermos em x, z, por exemplo, vamos de C dada pela parametrização, por exemplo, portanto, estamos a falar de um parâmetro, certo? Portanto, estamos a dar um parâmetro e a curva C pertence à parábola z igual a x ao quadrado, por exemplo, entre 0 e 1, para ficar as contas depois darem mesmo simples. Portanto, o que nós vamos fazer é definir o parâmetro t a percorrer o intervalo entre 0 e 1 para C, de modo a que os pontos, portanto, se pusermos o parâmetro t livre, que é x, corresponde a x, a segunda coordenada fica t ao quadrado. Portanto, e agora esta curva C, que está parametrizada com t ao quadrado, portanto, podemos chamar a isto gama 1 de t, vai ser revolucionada em torno do eixo dos Gs. Portanto, agora vamos fazer uma revolução inteira, portanto, vamos dar a volta, 2π, e aquilo que se obtém será um paraboloide circular e essa parametrização, portanto, estamos a parametrizar C relativamente em torno dos Zs, e essa parametrização gama, que agora, além do parâmetro t que vinha de cima, vai depender também do ângulo θ de revolução, não é? Portanto, estamos a fazer uma revolução completa e, portanto, vamos dos parâmetros t de 0 a 1 e θ de 0 a 2π construir um conjunto de pontos de R3 que dependem de t e de θ. Portanto, a ideia é, se estamos a revolucionar em torno dos eixos dos z's, portanto, não esquecendo que isto seria x aqui e z aqui, portanto, a coordenada z desce aqui para baixo e, portanto, a terceira coordenada sobre a superfície será t ao quadrado. A coordenada x será x a multiplicar por cosseno de θ, x a multiplicar por seno de θ. Portanto, estamos a fazer a primeira coordenada x, a distância ao eixo, não é? A variar com um cosseno e um seno. Portanto, o que é importante é, o que nós estamos a fazer é uma superfície que verifica a condição de que x² mais y ao quadrado vai ser igual a z, certo? Portanto, a verificação que temos que fazer é t de cosseno de θ ao quadrado mais t de seno de θ ao quadrado vai ter que ser igual à coordenada z. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer não é outra coisa senão a falar do mesmo paraboloide. Com esta parametrização, agora o setup para calcular a área de superfície do paraboloide circular, portanto, agora isto vai corresponder ao segundo integral duplo que escrevemos há bocado, portanto, é o volume 2 de S, vamos continuar a chamar a S, será dado pelo integral duplo. Por exemplo, podemos escolher dθ para fazer a integração primeiro, portanto, há de ficar de 0 a 2π, enquanto que o t vai de 0 a 1, não é? Portanto, estamos a fazer o parâmetro t de 0 a 1, que já vinha aqui assim deste domínio de parametrização, e, portanto, agora lá temos que fazer a conta do cálculo auxiliar para meter aqui na função integranda a raiz quadrada do determinante da derivada desta parametrização transposta vezes a derivada de gama. O cálculo auxiliar para a função integranda, portanto, há de ser a raiz quadrada do determinante desta matriz transposta
matriz jacobiana, portanto, que fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado mais 4t ao quadrado, portanto, fica 1 mais 4t ao quadrado. Depois, fora da diagonal, vamos ter 0, porque ficamos com menos t cosseno seno com mais t cosseno seno. A matriz é simétrica, portanto, fora da diagonal, aquelas entradas são iguais. E para a entrada 2, 2, portanto, ficamos com isto ao quadrado, mais isto ao quadrado, portanto, sobra t ao quadrado. Neste caso, a função integranda, como é a raiz quadrada do determinante, portanto, o determinante vai ficar t ao quadrado vezes 1 mais 4t ao quadrado. E a raiz quadrada, t, não esquecendo que está a variar entre 0 e 1, pode passar para fora da raiz quadrada, portanto fica t raiz quadrada de 1 mais 4t ao quadrado. Portanto, que dá o mesmo valor para a área do paraboloide que a parametrização, que obviamente qualquer das outras parametrizações que fizemos no primeiro exemplo. Como adaptar a superfície de revolução da mesma curva, portanto, dada com a mesma parametrização, portanto, continuamos com a parábola, mas imaginando que agora vamos antes fazer uma rotação em torno do eixo do x. Portanto, a nossa figura agora, obviamente, não vai ser um paraboloide, portanto, vai ter todo um outro aspecto, parece antes assim um altifalante, digamos assim, um corno circular, portanto, e uma tromba, e que pode continuar a ser descrita com 2 parâmetros, portanto, só que agora temos o parâmetro t e o parâmetro θ, mas para construir uma parametrização em que estamos a fazer a revolução em torno do eixo do x, portanto, aquilo que nós vamos buscar é a coordenada x para a primeira coordenada da imagem da parametrização. Portanto, agora ficamos com t aqui. E o que vamos fazer é rodar t ao quadrado em torno do eixo do x. Portanto, fica o t ao quadrado cosseno de θ e t ao quadrado seno de θ. Sendo que, obviamente, o cosseno e o seno também podem trocar de lugar. E, portanto, isto continua a ser no universo dos parâmetros de 0 a 1 cartesiano com de 0 a 2π. E, portanto, obviamente, se fizermos o setup, o integral para esta área desta superfície vai dar outro resultado. O último exemplo de parametrização standard, também de uma superfície de revolução, em que vamos revolucionar, por exemplo, uma função, uma curva de C, que é gráfico, dada pelo gráfico de y igual a f de x sempre positivo, portanto, uma função positiva, e vamos revolucionar, portanto, temos em coordenadas x, y um gráfico de uma função sempre positiva, com o x a variar entre 0 e a, e revolucionamos em torno do eixo do x. Portanto, revolucionada, não é? Portanto, agora vamos fazer uma revolução em x. Portanto, podemos fazer um boneco, portanto, duplicamos esta figura, portanto, isto vai ser sempre com uma secção igual a y igual a f de x, não é? Portanto, isto é o gráfico y igual a f de x, que está a construir a superfície, enfim, a dimensão da variedade é 2, mas a figura está em R3, não é? E, portanto, uma parametrização standard será dada por uma aplicação em que vamos buscar um dos parâmetros há de ser x, portanto, é um dos parâmetros que se vai buscar. O outro, obviamente, será θ, portanto, θ ou qualquer ângulo sempre relacionado com revoluções, e temos que construir, portanto, a superfície em R3,
que verifica a equação, certo? Portanto, o que nós vamos fazer é a verificação da equação y² mais z ao quadrado tem que ser sempre igual ao valor de f de x ao quadrado. Portanto, a função f de x ao quadrado. Portanto, escolhemos x para o eixo de revolução, portanto, a primeira coordenada há de ser x. O raio que vamos associar a estas circunferências, que são os cortes da superfície nos planos, portanto, num plano x constante, é o f de x, portanto, vamos pôr aqui f de x e aqui f de x, e depois temos o cosseno de θ e o seno de θ. Parametrização esta, que vai ser feita no domínio dos parâmetros, portanto, o x vai de 0 até a, e o θ, sendo uma revolução completa, será de 0 a 2π. Setup para calcular a área da superfície de revolução que obtivemos. Portanto, temos o θ a variar de 0 a 2π, o x a variar de 0 até a, e a função integranda, que há de ser o resultado de fazer a raiz quadrada do determinante da matriz derivada, transposta derivada. Portanto, esta é uma matriz 2 por 2, em que na primeira entrada vamos ter 1 mais a derivada em ordem a x do f, portanto fica 1 mais f', vou abreviar, ao quadrado. Depois, quando fizermos primeira linha, segunda coluna, que dá o mesmo resultado, segunda linha, primeira coluna vai dar 0, portanto vão cancelar, estas entradas vão dar 0. E, finalmente, temos 2, 2, portanto, a entrada 2, 2, em que vamos ficar com f ao quadrado, portanto, não escrevendo o argumento. Quanto ao determinante, vai ficar o f ao quadrado, portanto, é uma matriz diagonal, fica f quadrado vezes esta expressão que tem a derivada, a raiz quadrada há de ser f de x, portanto, f é uma função positiva e, portanto, pode passar para fora da raiz quadrada sem problema de duplicações de integrais. E dentro do integral ficamos com 1 mais o quadrado da derivada em ordem a x de f'. E, portanto, isto é o setup usual para uma superfície de revolução com esta caracterização.